Agora, mais uma vez, eu sou assessora aqui hoje da lei. Vamos lá, né, filha? A lição de hoje é a importância da evangelização na educação infantil. Meus amigos, conduzes teu filhinho ao pediatra, preservando-lhe a saúde corpórea. Sabes guiá-lo ao nutricionista para que se alimente com segurança. Despendes louvável atenção para que ele não lhe falte o concurso do cabeleireiro e do alfaiate, a fim de que se apresente com esmero. Preocupas-te como é justo, por situá-lo no convívio de professores distintos, no jardim da infância ou na escola primária, iluminando-lhe a inteligência. Contudo, a quem lhe conduzirás o coração para que aprenda a viver? Não te esqueças do divino mestre das almas e auxilia o teu companheiro de tua marcha a buscar em Jesus o doador das bênçãos eternas, ajudando-o a procurar no Cristo o cinzelador do caráter, para que o amor puro lhe presida a existência e para que a verdade lhe clareie o caminho. Neste livro, um amigo das crianças relaciona histórias que Jesus contou, para que os pequeninos o encontrem no santuário do coração. Lembra-te de que se hoje és o apoio da felicidade de teu filhinho, amanhã será ele o apoio de tua felicidade. Colherás nele o que houveres plantado, a abnegação ou a indiferença, o trabalho ou a preguiça, a paz ou a discórdia, a confiança ou a leviandade. Auxilia-o, pois, a sentir e a pensar com o celeste amigo e terás a inspiração do Senhor, assegurando-lhe abençoada luz ao porvir. Emmanuel, por Chico Xavier. Do livro Histórias que Jesus Contou, de Clóvis Tavares. Queridos irmãos, vamos fechar os nossos olhos, sentir o nosso corpo nessa cadeira, vamos relaxar a nossa mente e pensar em Jesus nesse instante, para que possamos pensar melhor no que estamos fazendo por nossas crianças. O que estamos ensinando às nossas crianças? Vamos trazê-las à evangelização. Vamos ensinar-lhe o caminho que Jesus nos ensinou a trilhar. Vamos olhar por elas com amor, com carinho, porque Jesus confiou-as a nós, para que nós possamos segurar as duas mãozinhas e levá-las pelo melhor caminho. Com as bênçãos de Jesus, com as bênçãos de Nossa Mãe Maria Santíssima sobre os nossos lares nesse instante. Que nós possamos pensar em nossas crianças nesse instante. E que Jesus e Maria Santíssima nos abençoe hoje e sempre. E assim seja. A palavra nossa companheira Leila. Hoje nós vamos falar sobre a importância da evangelização no lar e na infância. E para começar, nós vamos demonstrar o quanto que isso é importante na vida das nossas crianças e o que elas aprendem aqui.
começou nos Estados Unidos em uma pequena cidade com a família Fox. Margaret e Catherine conversam com o pai sobre barulhos estranhos que vêm acontecendo na sua casa. Elas conversam sobre esses barulhos estranhos que parecem ser proposital e combinam de investigar. Essas irmãs resolvem testar o barulho e descobrem que é um espírito por meio da tipologia. Gente, perdão, só um minutinho. Vou botar de novo, tá? Há muito tempo atrás, no ano de 1847, se popularizou a comunicação com os espíritos. Tudo começou nos Estados Unidos em uma pequena cidade com a família Fox. Margaret e Catherine conversam com o pai sobre barulhos estranhos que vêm acontecendo na sua casa. Elas conversam sobre esses barulhos estranhos que parecem ser proposital e combinam de investigar. Essas irmãs resolvem testar o barulho e descobrem que é um espírito por meio da tipologia. Vou acabar de furar uma irmã. Eu tô entediado. Vai ler um livro. Ou me ajuda a costurar nossos vestidos. Amém. Nada. E se a gente fazer uma coisa? Que coisa? Você sabe? Não sei não. Sabe sim. Não, sei não. É sim, vai lá. Não. Por favor, você deve estar se sentindo tão sozinha, com tanta vontade de conversar. Eu não sei, não. Tem certeza? Tenho. Se eu não tivesse, eu não estaria falando isso agora, né? Então tá bom. E não aceito o vídeo de você. Vamos chamar Zé pra ver se se assusta? Tá bom, vamos. Vamos! O que vocês perguntam? Uma coisa incrível. Mirabolante. Não é uma barração qualquer. É uma barração que não somos nós que fazemos. Fantasmas. Você vai pagar ali
acontece, é normal. Sim, Fred, se você estiver ali, dê 2 palmas bem altas. Se estiver realmente aí, dê 2 assobios. Eu posso perguntar qualquer coisa que ele vai responder. Duvido que ele responda. Vai em frente. Senhor Fred, se você está aí, assobie. Viu? É uma coisa que só nós conseguimos fazer. Ah, eu não acredito ainda. Senhor Fred, dê 2 pisadas bem fortes para provar que você está aqui. Boa noite, Disney. Boa noite, Sr. Fox. Eu vim ajudar a resolver o problema com os fantasmas. Ótimo, graças a Deus, meus filhos estão com muito medo. Pode entrar, pode entrar. Boa noite, Marco. Boa noite, Kate. Boa noite, sente-se. Eu trouxe algumas ideias para a gente comunicar com os espíritos. Nossa, que bom, gente. Eu começo a ficar muito assustada com isso. Que ideias? Eu trouxe papéis que a gente pode escrever as letras do alfabeto. Nossa, que boa ideia, né? Verdade, ótima ideia. E eu, John, conseguimos nos aproximar deles e contar que fomos assassinados naquela casa. Nós descobrimos a vibração das irmãs Fox e decidimos nos aproximar delas. A partir daquele dia, o sucesso delas aumentaram. O público adorava seus shows e suas sessões mediúnicas. Passaram a ganhar muito dinheiro. Extra! Irmãs Fox fazem sessão mediúnica! Venham ver, venham ver! Essas coisas que eu peguei são muito bonitas. Olha as minhas. São lindas, essas coisas não tem lá em casa, na verdade. Nem escolhe a gente ter pegado, né? Totalmente. Olha aquele livro. Ele vai ser interessante muito. Vamos? Vamos. As minhas fotos? É. Caramba, parece mesmo. Deus que me livre. Eu moro do lado da casa dela, sai muito barulho esquisito. Nossa senhora, tô super curioso. Eu fiquei sabendo que tem uma sessão de magia lá no centro da cidade. Vamos comprar ingresso pra ir? Eu vou embora. Bora, gente. Vamos.
Foram quase 40 anos sacudindo a América do Norte com apresentações, as famosas sessões, teatros lotados em toda parte para ouvirem os mortos. Todos esses anos foram suficientes para que elas vivessem também seus dramas pessoais. De uma inóspita fazenda, passaram a frequentar os salões de Nova York, Boston, Washington e até mesmo na Casa Branca puderam oferecer seus serviços para que os mortos pudessem falar aos políticos. A partir delas, outros médiuns também começaram a se mostrar, a fazer apresentações usando mesas girantes, os fenômenos da escrita direta, de mensagens por voz e até mesmo materializações apareceram. A América do Norte se rendia à vida depois da vida. Dinheiro corrompeu as irmãs Fox. Uma não parou de beber e a outra falou que tudo aquilo que elas fizeram era mentira. Senhor Allan Kardec. Após muitos anos dos acontecimentos das irmãs Fox, chegou uma carta para o professor Ibrahim, que estava investigando sobre os fenômenos mediúnicos que estavam acontecendo recentemente em Paris. As notícias também atravessaram o Oceano Atlântico e desembarcaram na Europa, onde uma onda com a mesma força começou. Era uma verdadeira invasão organizada dos espíritos, como descreveu tempos depois o célebre escritor Arthur Conan Doyle. E mesmo que tenham caído no ostracismo, depois de quase meio século em evidência, os fenômenos seguiram adiante e arrastaram pesquisadores e cientistas de todos os lugares do mundo. Todos em busca de uma mesma resposta. A vida continua depois da morte? Se você conhecer as vidas de Kate, Meg e Liam Fox, parece não haver muitas dúvidas. Senhor Allan Kardec. Senhor Fred, temos usados bem fortes para provar que você está aqui. Aí, peraí, que eu esqueci. Agora olha pra mim e faz assim. curta-metragem é que a gente não pegou um roteiro pronto e falou para as crianças, para os adolescentes, decorem esses fatos. A gente trabalhou com uma metodologia de improvisação. E isso faz com que seja importante que cada pessoa
imagem é, qual é aquela situação e qual a importância daquilo que eles estão fazendo na história que eles estão contando, né? Então, cada cena é um improviso, porque as crianças, os jovens entenderam o que estava acontecendo naquele momento, o que os irmãos Fox estavam fazendo, para elas conseguirem interpretar a maneira com que elas achavam que deveria ser feito, né? Claro, uma fala outra, a gente vai ajudando daqui e dali, mas esse foi o processo. Né? E terminando os trabalhos, foi bacana. É isso. Obrigada pela participação. Vamos lá, pessoal da evangelização, agora voltar para a sala. Então, voltando, enquanto as crianças saem, a gente continua falando. Qual que é a importância da evangelização na infância? Né? Então, vocês viram, porque jovens e crianças, eles participam daquilo que eles acham que é importante, que eles se sentem incluídos, né? Então, uma casa espírita, ela precisa de ter a sua continuação, e a continuação da casa espírita é com as crianças e os jovens, certo? Por isso, nós achamos o quanto que é importante essa criança dentro da evangelização. Como vocês viram, eles aprendem a doutrina espírita de forma lúdica. Nós, adultos, vamos para o grupo de estudo e lá a gente vai estudar sobre a história do espiritismo, quem foi as irmãs Fox, quem foi Allan Kardec. Aliás, o nosso Allan Kardec é lindo, né? Vocês viram. Então, e essa criança, ela aprende brincando. É assim que a criança aprende. E aí, quando ela chega nessa fase que nós estamos, tudo que ela vai reler e estudar, aprofundando na evangelização, para ela é algo natural. Tá? Então, continuando, o que é evangelizar? Então, evangelizar é transmitir informações sobre o Evangelho, tá? De um modo geral, onde cada denominação religiosa que se alicerce no cristianismo encontra caminhos para que essa transmissão se dê contendo. Mas, acima de tudo, evangelizar é educar. Por quê? Porque, como diz Pestalozzi, educar é o desenvolvimento harmônico e progressivo de todas as faculdades do ser. E evangelizar, de acordo com a Federação Espírita Brasileira, é preparar o ser humano para enfrentar todos os momentos e adversidades da vida nos postulados do Evangelho. Nós estamos vivendo hoje momentos muito duros, muito difíceis para nós adultos. Imagina para a criança. Quando essa criança chegar a ter que enfrentar as adversidades, ela precisa ter um alicerce, ela precisa ter uma confiança, que às vezes, por mais que os pais sejam, ou os amigos sejam pessoas companheiras, não é o bastante. O lado psicológico, o lado introspectivo, é muito importante ele ser alicerçado com a base do Evangelho. Então, os pais, nós, pais, avós, tios, aquele que guia a criança, nós somos semeadores. Tá? E a casa espírita é o coadjuvante desse semeador. Então, quando nós recebemos uma criança em nosso lar, nós começamos a semear no coração dela, no espírito dela, os conhecimentos. Porque como ela está numa tenra idade, essa semente vai germinando devagarzinho dentro daquele ser. Então, Jesus nos fala, eis que o semeador saiu a semear. Quem são os semeadores? São os pais, são a casa espírita auxiliando esses pais, assim como a escola formal, assim como o pessoal da área da saúde, todo mundo vai orientando essas crianças. Qual que é a importância da participação dos pais na evangelização dos filhos? Ou seja, a primeira tarefa dos pais no processo educativo é ensinar a criança a ver, tá? A
nenhum ser humano vê apenas com os olhos. Ver não é só enxergar com os olhos. Ver é perceber o mundo, é compreender esse mundo. A participação dos pais é de importância fundamental na evangelização. Suas palavras, seus gestos, seus pensamentos e sentimentos são extremamente importantes no processo educativo da criança. Serão eles, os pais, que propiciarão as atividades adequadas para que ocorra a interação da criança com o meio físico onde ela vive, o meio espiritual, permitindo a criança vivenciar a experiência a fim de construir seu próprio futuro. Um exemplo disso foi o que as nossas crianças ensinaram naquele filme. As irmãs Fox eram o quê? Eram 2 crianças e uma adolescente que se depararam com questões medianímicas. Elas eram jovens que tinham a propensão a doar energia para que os espíritos fizessem efeitos físicos. No caso, a tiptografia, que eram as batidas. E aí, essas meninas se viram apavoradas. Hoje nós sabemos que muitos jovens têm, às vezes, mediunidades, apresentam aspectos mediúnicos muito interessantes. E que se nós, pais, os semeadores, não estivermos preparados, nós podemos piorar a situação biopsíquica dessa criança. O organismo dela pode ter pode ser influenciado por medos extremos, pânico. Então nós precisamos nos munir de condições para ajudar essas crianças que hoje já estão aparecendo com grandes mediunidades, porque nós sabemos que o nosso mundo em transição vai receber espíritos com habilidades e competências muito maiores, e o mundo precisa dessas habilidades. Os pais precisam ter em mente que a evangelização ainda na infância é de fundamental importância no processo de formação da criança, pois os vícios de personalidade se encontram adormecidos, constrangidos pelo envoltório infantil. Então, quando a criança ainda está na infância e na adolescência, a gente não pode perder a paciência de repetir, de ensinar, mas principalmente de moldar o caráter dessa criança, moldar a personalidade dessa criança, com o amor, com a fraternidade, com o respeito ao próximo e a si mesma, dando a ela não só o alimento físico, mas também o alimento espiritual. O compromisso dos pais não é com a casa, é com Jesus. Porque quem nos deu os filhos foi Deus. E Jesus, governador espiritual do nosso planeta, nosso irmão maior, o nosso mestre, aquele que é o nosso modelo e guia, é com ele que nós temos compromisso, porque ele é o nosso pastor. Nós somos as suas ovelhas. E ele vai entregando mais ovelhas para que nós possamos multiplicar essa seara dele. Lembram das parábolas dos talentos? Cada filho é um talento que Deus nos oferece. Nós vamos enterrar esses talentos ou vamos multiplicá-los? Então, quais são os facilitadores dos pais espíritas, e aí eu estou falando para os pais espíritas, no processo de evangelização? Conhecer a doutrina, o Pentateuco, aqui nós temos os 5 livros e mais a obra póstuma pós-morte de Kardec. Então, nós precisamos viabilizar leituras que desinformem sobre as fases do processo educativo. Então, na casa espírita, às vezes o pai não tem condições de vivenciar o conhecimento sobre a criança. A casa, no estudo da casa espírita, a gente aprende, junto com a doutrina, algumas coisas sobre a psicologia infantil. A troca de experiências são enriquecedoras nos grupos de estudos. Participar em grupos doutrinários, participar em cursos e palestras, reorientar seus pensamentos e atitude e transformar-nos em educadores.
Porque nós estamos educando para que os nossos filhos posteriormente sejam esses educadores também. Por que evangelizar? Por que evangelizar a uma criança? Para não ter que punir os homens. Os seres evangelizados são seres civilizados. O evangelizar, nós educamos a mente, o corpo e o espírito. Instruir e educar são duas coisas totalmente diferentes. Instruir relaciona-se com o intelecto, a leitura, o conhecimento, a memória. Todos aqui instruem seus filhos com habilidades e competências domésticas, escolares, em sentidos que nos ajudam a ver o mundo melhor. Aprendemos palavras para melhorar os olhos, não é isso? E não são os olhos físicos, são os olhos da alma. Então, isso também é uma fala de Rubem Alves. Não ao desperdício, não à miséria da indiferença. Então, a sensibilidade vai levar o nosso jovem, a nossa criança, a aprender a dizer não às coisas que trazem problemas para o mundo. Porque senão elas vão achar que se elas recebem tudo, se elas não vivenciam a prática da caridade, se elas não vivenciam o que é entregar uma cesta básica, uma mensagem, uma água fluidificada, ela vai achar que o mundo é pronto para ela. E a gente sabe que não é assim. Cada um de vocês aqui faz um sacrifício diário para a sustentação das suas famílias. Por que não dizer aos seus filhos que eles também são co-participantes dessa construção? Isso não pode, aquilo não é possível agora, vamos ajudar alguém que está precisando. Mas a gente não tem, mas tem gente que não tem mais do que nós. Então, todas essas habilidades, essas sensibilidades precisam ser desenvolvidas. Educar para o amor e para a eternidade. Auxiliar a criança a conhecer a si mesma e as leis divinas que regem os mundos e os seres. Desenvolver as qualidades superiores que existem dentro de cada criatura como a herança divina. Ninguém é absolutamente sem habilidade, sem condições. Toda criança tem condições e vocês devem vivenciar isso. Eu, como avó, estou vivenciando. Quando você senta para conversar com uma criança, ela é capaz de compreender e até de te explicar grandes coisas, como ela está vendo o mundo. Se ela é capaz disso, ela é capaz também de auxiliar. Os grandes educadores hoje estão nos mostrando que nós precisamos levar as crianças a ter responsabilidade desde a pequena infância, né? Então, uma criança, eu tenho uma neta hoje, ela está com 1 ano e 11 meses. A mãe dela comprou um suporte e coloca perto da pia. Enquanto a mãe cozinha, ela aprende a lavar as vasilhas. E eles não são pessoas que precisam, eles têm funcionários para fazer isso. Mas a minha filha aprendeu, nós somos kardecistas, somos espíritas, e ela aprendeu desde a infância que isso é desenvolver a habilidade da criança em perceber o outro. Então, a minha neta está aprendendo que, apesar de ter a Dona Rosa para limpar a casa e fazer as tarefas domésticas junto à mãe dela, ela também, enquanto menina, precisa também auxiliar. Ela vê o pai dela limpando, ela vê o pai dela arrumando, então ela já dobra a coberta dela, a mãe já ensina ela a dobrar a coberta. 1 ano e 11 meses. Se a gente for deixar, por exemplo, eu não vou levar o meu filho para a evangelização, não. Quando ele crescer, ele escolhe a religião que ele quer. Que religião que ele vai escolher se ele nunca sentiu amor por uma doutrina, por uma fé? Eu conheço, dentro da minha família, criança que disse assim: mãe, me leva para a igreja. A mãe me levou. Hoje vive processos depressivos.
já teve tentativas de suicídio. Essa menina, ela estava pedindo socorro e a mãe não ouviu. Hoje, a mãe está com ela no psiquiatra. Então, o Espírito sabe o que ele precisa. Às vezes, ele nos ensina mais do que a gente. Quem são as nossas crianças? Como nós, são espíritos milenares em processo de aprendizagem. Quem aqui não conhece crianças que têm muito mais habilidades com eletroeletrônico do que nós mesmos, não é? Contribuição da casa espírita no processo de evangelização da família. E aí eu quero que vocês leiam comigo, porque essa fala não é minha. Evangelizemos nossos lares, meus filhos, doando à nossa família a bênção de hospedarmos o Cristo de Deus em nossa casa, a presença da boa espiritualidade. Evangelizemos nossas crianças, espíritos forasteiros do infinito em busca de novas experiências, à procura da evolução espiritual. Evangelizemos nossos companheiros de trabalho pelo exemplo na conduta nobre e pelo perdão constante. Evangelizemos guardando nossas mentes e nossos corações na bênção dos ensinos sublimes. Evangelizemos os tempos são chegados, os corações aflitos pedem amparo, os desesperados suplicam luz, ao grito que ressoa pelo infinito. Bezerra de Menezes. Todos nós sabemos que o Dr. Bezerra de Menezes é um educador em potencial, trabalha hoje à frente com Maria de Nazaré, no Hospital Maria de Nazaré, recolhendo espíritos suicidas. E esses espíritos têm voltado à Terra para se recuperar. E nós, os semeadores de Jesus, precisamos acolhê-los. Então, vigiar e orar. Evangelho no lar, culto do Evangelho no lar, estudo na casa espírita, frequência nas palestras e, principalmente, bons exemplos. Então, quando você ensina, transmite. Quando você educa, disciplina. Mas quando você evangeliza, você salva. Amélia Rodrigues. Então, vamos pedir aos jovens que têm filhos, aos pais frequentadores, que levem suas crianças para a evangelização. Na nossa casa, nós acolhemos. Numa igreja evangélica, numa igreja católica, onde for, mas evangelizemos em nome de Jesus. Que assim seja. Agradecemos muito a nossa companheira Leila por mais essa participação na nossa casa. O nosso